Ela chocou o mundo com sua ousadia. A outra, de cabelos coloridos, só queria se divertir. Nos disseram que Madonna e Cyndi Lauper se odiavam e disputavam o trono da música pop. Mas e se eu te dissesse que essa guerra foi uma das maiores mentiras inventadas pela mídia? Hoje, aqui no Fama e Nostalgia, nós vamos direto aos bastidores para revelar o que realmente aconteceu e por que essa falsa rivalidade impulsionou uma carreira, mas quase esgotou a outra. Tudo começou de forma avassaladora e muito rápida. A virada de 1983 para 1984 foi um verdadeiro Big Bang para a música feminina. Enquanto Madonna escalava as paradas de sucesso passo a passo, vindo das pistas de dança de Nova York com Holiday e preparando o terreno para o lançamento do divisor de águas que foi o álbum Like a Virgin, a Cyndi Lauper vinha como um furacão com o clássico álbum She's So Unusual. Era simplesmente impossível ligar o rádio ou sintonizar a TV e não dar de cara com uma das duas. Elas tomaram conta do planeta. A Cyndi trouxe o colorido do street art, a urgência do punk pop acessível e aquela técnica vocal que misturava a potência das cantoras de blues com a rebeldia das ruas. Já a Madonna trouxe a atitude urbana, a malícia inteligente e aquele visual cheio de crucifixos e luvas de renda que todas as adolescentes do mundo queriam copiar no dia seguinte. Naquela época, elas ultrapassaram a barreira de simples cantoras de rádio. Elas viraram os dois pilares que sustentavam toda a estética, a moda e o comportamento dos anos 80. O mundo era perfeitamente grande o suficiente para o talento das duas. Acontece que a indústria da música, dominada por executivos homens de terno e gravata, pensava de uma forma muito mais agressiva. Revistas de peso como Rolling Stone, People e Time logo perceberam uma regra antiga e cruel do mercado. Colocar mulheres talentosas umas contra as outras vendia milhões de edições. Onde cabiam duas artistas brilhantes, a mídia insistia em dizer que só havia espaço para uma no topo. E assim, criou-se a famosa narrativa da boa menina excêntrica e carismática, a Cyndi, contra a bad girl ambiciosa e provocadora, a Madonna. O que pouca gente sabe e que a história acabou esquecendo é que essa pressão gigante afetava muito mais a Cyndi Lauper. A gravadora e a imprensa tentavam rotular a Cyndi como uma figura esquisita, quase como uma caricatura de desenho animado, justamente para tentar elevar o apelo comercial e o sex appeal da Madonna. Enquanto a Madonna usava essa polêmica como combustível para o seu marketing, a Cyndi lutava uma batalha diária e exaustiva para ser levada a sério como musicista, compositora e arranjadora. Como muitos de vocês comentaram com propriedade no nosso último short aqui no canal, parecia que a grande mídia já tinha escolhido um lado na marra. Eles tentavam diminuir o brilho e a seriedade da Cyndi para fazer com que a máquina de marketing da Madonna parecesse a única vencedora possível. Foi um jogo pesado de bastidores. Mas enquanto as bancas de jornais americanas pegavam fogo com manchetes plantadas, aqui no Brasil, a nossa história era completamente diferente. Para o fã brasileiro, não existia essa barreira, não existia essa divisão boba. Nós abraçamos e amávamos as duas com a mesmíssima intensidade. Quem aí não se lembra de ficar com o dedo engatilhado no botão de rec do gravador cassete, esperando tocar Time After Time na rádio, e logo na sequência a locução anunciar:
Crazy for You. Na TV, as duas batiam cartão toda semana na parada musical do clássico programa Globo de Ouro, disputando o topo do carinho do público. Muitos de vocês que acompanham o canal certamente guardam na memória a lembrança preciosa de ganhar o LP da Madonna e o LP da Cyndi Lauper no mesmo aniversário, ou de juntar os trocados para comprar os dois na mesma ida à loja de discos. No Brasil, nós vivemos o melhor dos dois mundos. Ficamos com a parte boa, a música, a dança e o estilo. Deixamos de lado toda aquela toxicidade e aquela falsa briga que as revistas americanas tentavam empurrar goela abaixo. Nós queríamos arte de qualidade, e as duas entregavam isso de sobra. Com o passar dos anos, os anos 80 foram dando espaço para a década de 90, e os caminhos das duas naturalmente se separaram. E é aqui que a gente entende o destino de cada uma. Madonna focou em se tornar uma corporação, uma gigante do marketing mundial, da reinvenção visual e sonora constante, entendendo as regras do jogo da indústria como ninguém. Já a Cyndi Lauper tomou uma decisão de coragem. Como os defensores mais fervorosos da Cyndi sempre lembram aqui nos comentários do canal, ela escolheu o caminho da pura autenticidade. Quando a indústria quis moldá-la, ela disse não. Ela preferiu diminuir o ritmo dos grandes estádios para se dedicar às suas raízes. Foi cantar blues, se jogou de cabeça no teatro da Broadway, onde inclusive fez história e ganhou prêmios importantíssimos, como o Tony Award. E nunca aceitou abrir mão da sua integridade artística em troca de números inflados de vendas de discos. Essa postura firme criou uma relação de lealdade extrema entre a Cyndi e os seus fãs, algo que pouquíssimos artistas no planeta conseguem manter vivo depois de tantas décadas. Para uma legião imensa de pessoas, a Cyndi Lauper não é apenas uma cantora dos anos 80, ela é a verdadeira voz daquela geração. Uma mulher que se recusou a virar um produto descartável nas mãos de empresários. No fim das contas, quando a gente limpa toda a poeira do tempo e olha para trás, a verdade nua e crua surge. Elas nunca trocaram um insulto real. Nunca existiu uma briga de bastidores, um xingamento ou uma puxada de tapete. Havia respeito, mesmo que cada uma estivesse correndo em sua própria pista. A famosa Guerra das Rainhas só existiu de verdade nas capas de revista para fazer o dono da banca vender mais papel. Hoje, olhando com o distanciamento do tempo, nós percebemos o quanto fomos privilegiados. Nós fomos a geração que viu duas forças da natureza completamente diferentes entre si, moldando a nossa juventude, a nossa trilha sonora e as nossas melhores lembranças. E agora a pergunta de ouro vai para você que viajou no tempo comigo hoje. Quem marcou mais a sua história, a sua vida e a sua juventude? Foi a ousadia transformadora e revolucionária da Madonna ou foi a alma, o carisma e o talento puro da Cyndi Lauper? Deixe o seu comentário aqui embaixo com muito respeito, porque eu quero saber a sua história com os LPs e as músicas delas. Vamos continuar esse nosso papo nostálgico aqui nos comentários. E claro, se você curtiu esse mergulho na história da música, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas viagens no tempo aqui no Fama e Nostalgia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.